Nós vamos dar início a mais uma das nossas reuniões magna, de terça-feira, do CEPET. E a gente resolveu trazer um pouco, né, com o desenvolvimento da nossa pesquisa clínica, a gente discutir alguma coisa de metodologia com vocês. E ao invés da gente começar com os estudos mais básicos, a gente já começou lá em cima, né, com meta-análise. Até porque a gente queria ter a oportunidade de poder trazer o professor Miguel Moura, poder estar conosco aqui numa dessas reuniões da nossa máquina. Fez residência de cardiologia no Dante, fez doutorado de cardiologia na USP, fez um mestrado de saúde pública na Harvard, que ele estava contando. Mas acho que o que é importante é que o Morita tem se tornado lá dentro, nós somos colegas de departamento de clínica, tem se tornado dentro do departamento de clínica médica, que eu acho que é um dos melhores departamentos de medicina que tem em Curitiba, né? Ele tem se tornado a pessoa de referência quando se fala em pesquisa clínica, estudo. E acho que você está agregando bastante para o departamento, só com a tua cadeira no curso de pós-graduação, mas é que eu sinto dos colegas que quando tem alguma coisa metodológica, o Miguel já é o cara assim, que começa a se tornar referência. Eu queria que, de alguma forma, vocês o conhecessem, que a gente pudesse trazer para cá, e ele vai nos ajudar bastante aí a entender um pouco de revisão sistemática. Bom ter você aqui e obrigado. Acho que a gente vai poder aproveitar. Nós temos um monte de perguntas depois, né? Tá legal. Bom, obrigado, Álvaro. É um prazer. Obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras. Muito feliz em ver essa reunião aqui, conhecer, né, o que vocês estão fazendo. Isso é altíssimo impacto, né, de formar pessoas e formar profissionais que vão estar fazendo a diferença para os pacientes. Terapia intensiva que um dia, né, todos nós vamos precisar e os pacientes estão lá, então eu fico muito feliz em estar vendo isso. Bom, em relação à revisão sistemática, eu preparei aqui alguns tópicos, né, e se não fizer muito sentido para vocês, vocês fiquem à vontade de me perguntar e a gente vai conversando. Bom, deixa eu ver se eu me achei. Bom, eu não tenho conflito de interesse relacionado a essa apresentação. Eu separei alguns tópicos, tá? Mas acho que talvez até sejam muitas coisas, então eu vou passando e aí vamos ver aqui, ver se eu consigo em 30 minutos, não é o suficiente, uns 35 minutos talvez, falar um pouquinho desses assuntos aqui. Então, primeiro vamos falar por que fazer uma revisão sistemática e meta-análise, falar um pouco sobre pergunta da pesquisa, que isso na verdade ele se insere em qualquer uma das pesquisas que vocês estão fazendo ou que vão fazer. Estratégia de busca, extração dos dados, síntese dos dados, heterogeneidade, viés de publicação e mostrar um pouquinho do prisma. Então, o que é a revisão sistemática e meta-análise? Tem uma diferença entre os dois. A revisão sistemática ela tem uma definição que é uma revisão que foi preparada usando uma metodologia sistemática para minimizar vieses e erros randômicos, que ela vai ser documentada na seção de métodos para que possa ser replicada. Isso é uma revisão sistemática. Meta-análise, essa é uma definição de 76. Meta-análise, o termo meta-análise se refere à análise das análises. Então, é a análise estatística de uma grande coleção de resultados de análise de estudos individuais, ou seja, é a análise das análises. Você junta tudo com o propósito de integrar os seus achados e conota uma alternativa rigorosa às discussões narrativas casuais de estudos que tipifica nossas tentativas de compreender a literatura em rápida expansão. Então, aqui é um trecho de onde veio a primeira vez falando em meta-análise, o que é meta-análise. Então, difere
daquela simplesmente revisão narrativa, onde você vai escolher alguns artigos e tentar interpretar. Então a meta-análise ela combina, integra os dados. Então só para colocar isso em contexto, a meta-análise ela está dentro da revisão sistemática, certo? Ela fica, a revisão sistemática ela é mais ampla e a meta-análise ela fica dentro disso. Então, por que a gente faz uma revisão sistemática? A revisão sistemática, deixa eu tirar isso aqui que eu acho que está atrapalhando um pouco. A revisão sistemática, você vai fazer para quê? Para, primeiro, estar atualizado. É muito difícil hoje em dia, com a quantidade, volume de publicações que existem, a gente viveu muito isso quer dizer, talvez percebeu isso mais na pandemia, né? A quantidade de artigos que apareciam, não tinha como acompanhar. Só que isso sempre aconteceu, e um primeiro motivo é por que fazer revisão sistemática para nos atualizar. Estar atualizados, então aí você lê um artigo, que é a revisão sistemática, você já está vendo todos os outros sobre aquele assunto. Segundo é poder. Então, o que acontece é que muitas vezes a gente não consegue responder uma pergunta por falta de poder. O que quer dizer poder? Número. Número de indivíduos que foram submetidos àquela intervenção, e aí a gente não tem uma precisão muito grande. Então, o que a gente faz? Junta vários estudos e aumenta essa precisão. Então, melhora o poder. Terceiro, para validade externa. Então, às vezes você faz um estudo aqui, outro fez lá no Nordeste, outra pessoa fez lá na Europa, todos com a mesma intervenção. Então, você vê se ela é generalizável, aquele resultado que você tem, se ela tem validade externa, se ela é consistente em todos os lugares. E quarto, também para identificar as limitações da literatura atual. Quando vocês, certamente quando você pega todo esse banco de dados que vocês já vêm construindo, e aí você tem uma pergunta que você quer fazer, quer usar aquele banco de dados, a primeira coisa, você tem que fazer uma revisão sistemática para saber como que você vai contribuir com o estudo que você está fazendo. Então, a revisão sistemática ajuda nisso, identificar as limitações do que não se sabe da literatura atual para poder definir o que você pode contribuir. Problemas da revisão sistemática. A revisão sistemática ela junta tudo e melhora a precisão. O problema é que se você coloca estudos ruins, vai sair uma revisão sistemática ruim, não que metodologicamente não tenha sido ruim o teu trabalho, mas se os estudos que você coloca são ruins, o resultado vai ser ruim. Então a gente chama isso de, ficou famoso, né? Mas isso sempre existiu, garbage in, garbage out. Né? Muito bem. Então, na hora que você define, eu vou fazer uma revisão sistemática, por onde começar? Então, isso por que fazer, a gente já falou agora. Como começar? Primeiro, identifica a necessidade de uma revisão. Isso é antes de você dar o primeiro passo. Precisa fazer realmente uma revisão sistemática. Aí você prepara a proposta, desenvolve o protocolo, monta uma estratégia de busca, seleciona os estudos, faz uma análise da qualidade dos estudos, extração de dados, síntese dos dados, interpretação e recomendações e coloca no contexto de como colocar isso na prática. Então, esse seria simplesmente de maneira bastante como fazer o processo de revisão sistemática. A gente vai falar de alguns processos desse. Antes da gente colocar especificamente todo ele, a primeira coisa que a gente tem que saber é como formular uma pergunta da pesquisa. Quando você vai montar o seu trabalho, primeiro você vai ter um assunto geral que você quer trabalhar, e aí você vai chegar a fazer uma revisão da literatura, entender, você tem que se aprofundar. Né? O Mark Pfeffer, que foi o meu mentor em Boston, ele falava assim, quando você vai fazer um estudo, você tem que ser o world expert naquele assunto, você tem que saber tudo sobre aquele assunto. Aí sim que você vai saber formular a pergunta certa e desenvolver o seu trabalho. E como é que a gente faz a pergunta? Tem que ter alguns elementos essa pergunta, para que você faça a pergunta certa. Isso estou falando para o trabalho de vocês, o trabalho que vocês vão fazer de pesquisa, mas para a revisão sistemática é a mesma coisa, tem que estar muito claro isso. E ele vem desse acrônimo chamado PICOS, onde você tem que ter muito bem definido
qual a população que você está estudando, qual a intervenção que você vai analisar, em comparação com o quê? Qual é o comparador ou controle? O O vem de outcome, que é muito difícil a gente entender o outcome. Eu percebo muito os alunos terem dificuldade em entender outcome, que a gente chama de desfecho. Nós chamamos de desfecho, o pessoal confunde com conclusão. O desfecho da pesquisa não é a conclusão, o desfecho é a doença em si. E o S de desenho do estudo. Não sei se isso está bem familiar para vocês, esses termos, mas eu vou dar um exemplo aqui, talvez para entender um pouquinho cada um desses termos. O P de população não é o conceito geográfico de população. Mas talvez a melhor tradução aqui seria paciente. Que tipo de paciente que a gente está falando? Então, para quem que a gente está falando? Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma pergunta, seria pacientes com insuficiência cardíaca sem fibrilação atrial. É um objetivo que a gente vai usar como exemplo aqui. Então, eu quero saber, no caso, a minha pergunta da pesquisa, meu objetivo é, será que os novos anticoagulantes, eles reduzem o risco de eventos tromboembólicos em pacientes com insuficiência cardíaca, mas sem fibrilação atrial? Essa poderia ser uma revisão sistemática para ser feita. Então, como que a gente vai fazer? Então, quando eu fiz essa pergunta, percebam que eu coloquei os elementos do PICOS nessa pergunta. Então, primeiro, o tipo de paciente com insuficiência cardíaca sem fibrilação atrial. A intervenção, novos anticoagulantes. O C de controle, aqui no caso eu vou comparar com placebo, porque eu quero estudo de alta qualidade. Eu poderia comparar com a varfarina, seria outro tipo de comparador. Então depende daquilo que eu quero, responder. O O de outcome seriam eventos tromboembólicos. Então entendam que o desfecho aqui não é a conclusão, mas é o evento tromboembólico. Então eu quero saber se novo anticoagulante está reduzindo o evento tromboembólico. E o S, que tipo de estudo que eu vou usar para responder essa minha pergunta. E no caso aqui eu vou usar ensaio clínico randomizado. Ok? Fica claro isso? Ok, muito bem. Então, esse é o primeiro passo, a gente entender bem o PICOS. Bom, a partir do momento que eu tenho uma ideia daquilo que eu quero fazer na revisão sistemática, e aí eu tenho mais ou menos montado o PICOS, a gente precisa ir para as bases de dados. O primeiro passo é realmente ver se precisa fazer uma revisão sistemática. E aí, a gente tem que entender as bases de dados. Podemos classificar as bases de dados em dois tipos, secundárias e primárias. Hoje o pessoal não classifica isso de maneira muito sistemática, mas eu acho que ajuda essa classificação. As bases de dados secundárias, elas são aquelas bases de dados onde se resume a evidência. Então, ela não é onde está a evidência primária, não é onde foi o estudo, aquele estudo com os pacientes individuais. Não é ali que vai estar. Essas bases de dados, elas não concentram esses estudos, mas eles concentram informações que resumem as evidências já para você. Por exemplo, base de dados de revisão sistemática. Tem duas que são as maiores, talvez, bases de dados onde estão as revisões sistemáticas, que uma é a base de dados da Cochrane, que é uma base de dados de revisões sistemáticas, e uma outra que é chamada Epistemônicos, que também é outra base de dados de revisões sistemáticas. Uma outra base de dados secundária é o Clinical Key, que a gente pode usar para consulta à beira do leito, na hora do paciente, por exemplo. Uma que muita gente usa, eu uso bastante, que é o UpToDate. Também é outra base de dados secundária. Você também pode usar um item no PubMed chamado Clinical Queries, né, que são questões clínicas que você pode também utilizar no PubMed. E diretrizes, as próprias diretrizes, elas configuram bases de dados secundárias porque já resumem as evidências para você aplicar na prática. Né? E as bases de dados primárias, aí sim que elas vão incluir os artigos mesmo, onde estão o repositório das publicações de revistas que
elas pedem para serem indexadas nessas diferentes bases de dados para que os artigos estejam lá. E aí, quando você precisar de alguma coisa, você faz a busca nessas bases de dados primárias. Então, aqui só como um exemplo, aqui, isso aqui é a base de revisões temáticas da Cochrane. Você pode fazer uma busca e você vai encontrar as revisões temáticas sobre aquele determinado assunto. Essa aqui é a chamada Epistemônicos, onde você pode fazer a busca da mesma forma. O UpToDate, que todo mundo conhece, o Clinical Key. Então, só para a gente visualizar isso. E as primárias, então, nós temos as principais, o PubMed. O PubMed, ele inclui o Medline, que é talvez a base de dados mais antiga, mas ela inclui o Medline e mais outros dois repositórios, vamos dizer assim, um que é de livros e outro que também é do PubMed Central, e inclui, então, o PubMed inclui o Medline dentro dele, né? O Embase, que é europeu, é uma base de dados europeias, e que ela inclui não só artigos publicados, mas também resumos que são enviados para congressos. Então, você vai encontrar aí no Embase. A Central, que é a base de dados da Cochrane, que essencialmente são ensaios clínicos randomizados, mas é uma base de dados aí, não só das revisões, ali é da revisão sistemática, mas também na Cochrane você tem uma base de dados de artigos primários. E tem outras que são muitas vezes específicos de diferentes disciplinas ou diferentes áreas dentro da medicina, né? Por exemplo, a Sinal, que tem muitos estudos da área de enfermagem, Psiquinfo, que é da área de psicologia. Nós temos o Web of Science, que é um pouquinho diferente o escopo, o Lilacs, que tem mais da América Latina, e assim por diante. Bom, então, isso sobre base de dados. E aí, como é que a gente faz a busca aí, que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo sobre a busca, que eu acho que é um ponto crucial dentro da revisão sistemática. Qual que seriam os passos para a gente fazer a busca? Está aqui muito longo, depois eu deixo à disposição os slides aí se vocês quiserem depois consultar. Mas o primeiro passo é fazer uma busca preliminar. Então você já olhou primeiro, precisa fazer uma revisão. Aí o segundo passo você vai fazer, vamos fazer uma busca preliminar. Estrutura a sua estratégia de busca, e aí você vai usar o picos e operadores booleanos. Você vai falar, não, vamos seguir em frente à revisão sistemática, e você vai estruturar a estratégia de busca. Você vai selecionar quais bases de dados que você vai fazer a sua busca. Identifique os descritores, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Construa a busca adaptada para cada base de dados. Valide a busca, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas etapas. Então, começando na busca preliminar. Primeiro tem dois métodos principais que algumas referências sugerem de você fazer uma busca preliminar. Você fazer uma busca de revisões sistemáticas em fontes pré-selecionadas. Então você pode ir lá na Cochrane, de revisão sistemática, Epistemônicos, ou Próspero. O Próspero é uma base de dados de registro de revisões sistemáticas. Então, você vai fazer uma revisão sistemática, você vai lá e registra no Próspero, estou fazendo uma revisão sistemática, você coloca sua metodologia. Isso ajuda para algumas revistas que às vezes exigem que você tenha um cadastro da sua revisão sistemática no Próspero. Então você pode fazer a busca ali para saber, será que eu tenho alguma revisão sistemática desse assunto? E segundo, será que tem alguém já fazendo? Porque da hora que eu terminar de fazer, alguém já publica na minha frente? Então seria uma estratégia. Outra estratégia, se você não encontra nada aqui, a gente chama de snowball. Você seleciona um artigo, que é aquele artigo clássico, aquele artigo amplamente conhecido, ou um artigo recente polêmico, e aí você procura artigos similares, né? Você vai no próprio PubMed, pede artigos similares, ou procura artigos que citaram aquele artigo, e então você vai, parte daquele artigo e vai buscando os outros que estão similares àquele. Então essa é uma estratégia para você fazer essa busca preliminar. Isso é mais rápido. E aí sim, você vai estruturar a sua estratégia de busca. Vou fazer a minha revisão sistemática, então aí nós vamos colocar
no Picos. Aí essa etapa agora. Coloca a sua pergunta dentro do Picos. E aí, quando você fizer o Picos, você vai estruturar, vai fazer a sua estratégia de busca. Na hora de colocá-la no PubMed, montar a sua busca, você precisa entender bem sobre os operadores booleanos para poder fazer essa busca de maneira eficaz. Porque uma estratégia seria, olha, eu vou usar aqueles termos que a gente colocou aqui, ciência cardíaca sem fibrilação atrial, novos anticoagulantes, placebo, o desfecho que são eventos tromboembólicos. Vou jogar ali no PubMed, igual no Google, e vamos ver o que acontece. Isso provavelmente não vai dar muito certo. Então a gente tem que entender como que funciona a estrutura do PubMed, do Embase, etc. E você construir a sua busca para ser efetiva, para você encontrar aqueles artigos usando essa estratégia de busca, os artigos mais prováveis de serem incluídos na sua revisão sistemática, e você não perder nenhum artigo que provavelmente deveria estar na sua revisão sistemática. Esse é o objetivo da estratégia de busca. Você tem que ser bem abrangente, mas também ser eficiente. Se você tentar colocar tudo, você vai passar meses ali buscando manualmente os artigos para ver se tem relação com a sua revisão sistemática ou não. Então, para isso, a gente vai usar operadores booleanos. E como é que funcionam esses operadores booleanos? Aqui a gente vai imaginar que são dois conjuntos, né? São dois conjuntos de resultados de busca. Então eu posso fiz uma busca e encontrei esses artigos, e eu fiz uma busca e fiz outra busca e encontrei esses artigos. E aí o primeiro operador booleano que a gente vai conhecer é o operador booleano AND, aonde eu vou querer incluir somente os artigos que entraram em ambas as buscas que eu fiz. Ou seja, ali nós temos artigos que contêm ambos os termos. O outro tipo de operador booleano é o OR, onde a gente quer que inclua estudos que contêm qualquer um dos termos. Então veja a diferença. Ele vai incluir todos os artigos que entraram em uma busca, mesmo que não tenha o outro termo, e assim ele amplia muito mais a abrangência dos artigos que vai encontrar. E o terceiro operador booleano é o NOT, onde eu vou colocar os artigos que entraram nessa busca, not esses resultados. Então ele exclui aqueles que apresentaram também no not. Para que serve isso? E vamos entender então dentro do Picos, como é que a gente vai estruturar nossa busca. O AND, a gente vai montar a estrutura no Picos, vocês já vão entender, acho que na prática vai ficar mais fácil, mas a gente vai montar no Picos, a gente vai fazer uma busca para cada linha. Do P, do I, do C, do O, do S. A gente faz uma busca para cada linha. E a hora que a gente termina a busca da linha, nós vamos combinar duas linhas usando AND. Porque a gente quer que contenha aquelas duas linhas. E a gente vai combinar, podendo combinar 3 linhas e assim por diante. Enquanto o OR, a gente usa dentro da linha. Porque a gente não vai ter só um termo em cada linha. A gente vai ter várias opções de termos, então a gente quer encontrar que tenha qualquer um daqueles termos. Então a gente vai usar o OR. E o NOT, quando que a gente vai usar? De preferência a gente não deve usar o NOT. Tá? Eu já vou entender por quê. A gente não deve usar o NOT em revisão sistemática. Então, como que a gente monta a estratégia de busca? Nós vamos ter o Picos. Como eu disse, os conceitos podem ser representados, você vai fazer em conceitos. Então, um conceito do P, o conceito do I, o conceito do C, o conceito do O, o conceito do S. Então, cada letra vai ser um conceito. Só que a gente, normalmente, em revisão sistemática, a gente não pega todo o Picos. A gente escolhe 2 ou 3 que faz mais sentido para você. Então você pode escolher, por exemplo, a população em intervenção,
ou vou escolher a intervenção e o desfecho, ou a população, a intervenção e o desenho, tipo de desenho do estudo. Então escolhe 2 ou 3 para fazer. E como eu disse, dentro de cada conceito, os termos vão ser agrupados usando o operador booleano OR. E depois que você fez isso, os conceitos são combinados. Então, cada conceito vai ser combinado com outro usando o operador booleano AND. E como eu disse, o operador booleano NOT deve ser evitado, porque quando você usa o NOT, você pode perder estudos que são potencialmente importantes para a sua revisão sistemática. Vamos dar uma olhadinha na prática, como que isso funcionaria. Então, para cada uma daquelas... como é que a gente vai fazer? Vai estruturar nossa busca. Então, a gente tem que conhecer em cada uma dessas bases de dados, nós vamos utilizar os descritores. Eu encontrei lá que eu quero paciente com insuficiência cardíaca, a gente tem que saber qual que é o descritor da insuficiência cardíaca. O descritor a gente pode encontrar dentro das próprias bases de dados, ou se vocês quiserem, vocês podem ir na biblioteca virtual de saúde, escreve DEX, e no DEX tem os descritores, você coloca a palavra, ele vai te dar o descritor em português, inglês e espanhol. Tá? Explica o que significa aquele descritor. Se quiserem, depois a gente pode até entrar no site aqui, mas acho que eu vou ser mais prático aqui só para vocês entenderem. E no PubMed, o descritor é chamado MESH, que ele vem de Medical Subject Headings. Então ele é o descritor, ele é um vocabulário controlado pela US National Library of Medicine, que dá uniformidade e consistência para indexar e catalogar a literatura biomédica. Então existem pessoas treinadas para definir cada um desses descritores. É uma característica específica do Medline, o MESH term. Tá? Então, ela é específica do Medline. E ela é organizada de uma forma hierárquica, chamada Mesh Tree, e atualizada anualmente. Então o Mesh, às vezes, ele vai se atualizando. Ele não é o mesmo desde a década de 1900 e bolinha. A gente tem Mesh que são mais recentes. Então vamos a esse exemplo aqui, talvez fique mais direto e prático. Como é que ficaria a minha estratégia de busca no PubMed para essa pergunta aqui? Os novos anticoagulantes reduzem o risco de eventos tromboembólicos em pacientes com insuficiência cardíaca sem fibrilação atrial? Então, vamos olhar o nosso PICOS. Tá? P, pacientes com insuficiência cardíaca sem fibrilação atrial. I, novos anticoagulantes. C, o placebo. Outcomes são os eventos tromboembólicos. E o S, Study Design, ensaios clínicos randomizados. E eu vou escolher esses 3 conceitos para fazer a minha estratégia de busca. Vou escolher a população, a intervenção e o desenho de estudo. Para a população, eu vou usar o termo insuficiência cardíaca. Que eu estou vendo lá insuficiência cardíaca sem fibrilação atrial, então eu vou começar buscando o descritor de insuficiência cardíaca. Para a intervenção, os novos anticoagulantes, a gente não tem só novos anticoagulantes, eu vou ter que buscar também alguns termos que indicam o que eu estou buscando, porque nem sempre vai estar escrito no artigo novos anticoagulantes, nem sempre vai ser, eu vou ter um match novos anticoagulantes, então eu vou ter que escolher inibidores diretos da trombina, inibidores do fator 10A, a gente vai participar de estudo agora de inibidor do fator 11A, que talvez entraria aqui, da bigatrana, pixabana, rivaroxabana e edoxabana. A gente vai montar essa linha aqui. E aí depois que eu fiz a minha busca para os termos de insuficiência cardíaca, depois que eu fiz a minha busca, e vejam que eu combinei aqui com OR a minha intervenção. Novos anticoagulantes, OR, inibidores de trombina, OR, inibidores do fator 10A, OR da bigatrana e assim por diante. Aí eu vou combinar eles usando AND. Ok? Então essa seria a primeira parte da estratégia de busca. Bom, mas como é que é isso lá no PubMed mesmo? Então eu tenho que primeiro buscar qual é o descritor de insuficiência cardíaca. E o MESH,
da insuficiência cardíaca é heart failure. Mais fácil, simples. No Embase, o equivalente do MASH, não tem MASH lá. Eles usaram um nome diferente, né? O europeu quer fazer diferente, então eles usaram M3. Esse é o nome do MASH no Embase. A gente usa heart failure. E também a gente inclui sinônimos. Porque muitas vezes, o que acontece? O MASH, para aquele determinado artigo ter o MASH, o que precisa? O teu artigo, você publica o artigo, a gente publicou agora o artigo. Se é uma revista boa, rapidamente ele já está no PubMed, está no Medline e tem um mesh. Porque, como é que ele tem um mesh? Porque precisa de um indexador fazer o mesh dele. Agora, se é uma revista menor, isso fica deixando para depois. Às vezes demora um ano até ter um mesh daquele artigo. Então, se a gente usar só o mesh, a gente perde os artigos mais recentes. E o que a gente tem que fazer? A gente coloca sinônimos no título e no abstract. Eu vou pedir para ele também encontrar, se tiver heart failure, no título ou no abstract, para incluir na minha busca. Então veja só, fazendo a busca no PubMed, eu fiz exatamente isso. Olha, heart failure mesh, or heart failure, no título e no abstract. Tem umas técnicazinhas que a gente pode usar se as palavras estão separadas ou não. Esse é motivo para uma outra aula, mas assim, tem estratégias que você pode usar. No próprio PubMed tem essas instruções de como fazer. E aí a gente montou a busca da primeira linha, heart failure. E dos novos anticoagulantes, olha só, isso aqui é mesh, mas eu também procuro no título, no abstract. Eu permito, às vezes uma palavra está entre elas para ser mais abrangente e assim por diante. E criamos então a dos novos anticoagulantes. E aí, isso é tudo OR. Aí, combinando os dois, 1 e 2, eu tinha lá 258 mil artigos, 25 mil, eu vou ter 612 a hora que combina os dois. Se eu não fizesse isso, ia ter que revisar 300 mil artigos, ou quase 300 mil artigos, mais ou menos. Então, 612 artigos para você revisar manualmente. Bom, mas e os ensaios randomizados? Como é que eu faço? Como é que eu coloco o tipo de estudo que eu quero? Você pode usar o filtro, tem um filtro lá no PubMed, quero só ensaios randomizados. Pode, mais ou menos. Para revisão sistemática, alguns não recomendam o uso desses filtros automáticos, porque eles parecem ser menos sensíveis do que outras estratégias que vêm sendo recomendadas, porque às vezes o artigo ele não é classificado como sendo ensaio randomizado, por exemplo. Então a melhor forma é usar algumas... é a mesma estratégia de busca, você joga na busca, só que são combinações que foram validadas. Essas duas aqui, por exemplo, tem uma mais sensível para detectar ensaio randomizado, e essa aqui é um pouquinho mais específica para detectar ensaio randomizado. Você pode usar uma ou outra, dependendo de como você prefere fazer. E aí a gente coloca lá e combina. São 6 milhões de ensaios randomizados, agora que a gente combina, ou 1, o 2 e o quarto, no caso, vai dar 487 artigos para fazer a busca da revisão sistemática. Ok? Muito bem. Bom, depois que você terminou sua busca, acabou por aí? Não. Aí você precisa construir a busca. Esse foi do PubMed. Aí você tem que fazer a busca do Embase. Certo? Então, do Embase tem aqui o entry, tá? Só para ver como é que é a estrutura e faz a mesma coisa. Aí tem que fazer da Cochrane, da central. Então, o pessoal acha que é fácil fazer revisão sistemática, né? Não, é bem trabalhoso. É bem trabalhoso. Mas, se fizer de maneira adequada, você consegue responder bem essa pergunta que você está indo atrás. Depois que terminou de fazer, aí você tem que validar. Validar a busca tem algumas formas, assim. Será que eu fiz direito a minha busca? Então, uma das formas é chegar com alguém que é expert no assunto e ver, bom, será que eu coloquei as palavras certas? Você colocaria alguma outra palavra? Então, essa é você checar com o especialista, chamada Press Checklist. Tem algumas perguntas ali que
já são pré-estabelecidas para você fazer para o especialista, pega 1 ou 2 e ver se a busca está ok. A outra forma é você ver se está detectando um determinado estudo relevante. Olha, poxa, esse estudo tinha que entrar na busca. Aí você faz a busca e ele não está aparecendo, então tem alguma coisa errada na tua busca, você precisa modificar um pouquinho. Tá? Então tem essa fase de validação. Bom, terminou isso, aí você vai aplicar a busca nas bases de dados, depois coloca nas bases de dados, tem softwares de gerenciamento, como o EndNote, por exemplo, você joga tudo num software só para tirar as duplicatas, porque obviamente você vai ter estudos que foram no PubMed, também vão no Embase, então você tira as duplicatas. Depois que remove a duplicada, aí sim vai para a seleção dos artigos. A primeira fase é só o título e resumo, depois você vai na segunda fase, texto completo. Né? Isso eu acho que seria só para saber como é que seria então esse escopo. Importante na hora de definir qual artigo que vai entrar, você tem que definir a priori que tipo de artigo que vai entrar, treinar bem a sua equipe para que todo mundo tenha consistência e seja unânime, e aí você vai fazendo, a cada etapa que você vai trabalhando, cada etapa, vai registrando isso. Então esse aqui é um exemplo de um fluxograma, porque no final você tem que definir tudo o que você fez. Olha, a gente pesquisou, deu 5.000 estudos, depois que tirou as duplicatas, ficou 4.150, mas depois entraram outros estudos, e assim por diante, até que chegou 41. Então, a cada etapa, quanto foi excluído. Então, esse aqui é um fluxograma, esse aqui foi um artigo que a gente fez sobre a fatalidade de Chagas oral, e a gente usou exatamente esse processo para construir a revisão sistemática. Uma pergunta que sempre fazem, e que a gente se fez, será que a literatura cinzenta tem que entrar também na revisão sistemática? A revisão sistemática já é doloroso. É doloroso. E a hora de, se você incluir literatura cinzenta, fica mais doloroso ainda. O que é literatura cinzenta? São estudos e dados publicados fora dos principais veículos de publicação acadêmica e que, em geral, elas não têm revisão por pares. E a dificuldade disso é que assim, a vantagem é que você evita o viés de publicação. Principalmente hoje, que publicar está ficando caro. Né? O autor tem que pagar para publicar. Na maior parte das revistas. A gente tem que fugir dessas revistas para conseguir publicar alguma coisa sem ter esse ônus. Só que, por outro lado, né, e aí que eu acho o problema, nós fizemos uma revisão sistemática em que a gente incluiu literatura cinzenta, muita coisa que você não tem segurança de que aquilo tem validade. Então isso é um problema que a gente acaba, você acaba aumentando talvez o garbage in quando você coloca a literatura cinzenta, e às vezes é uma literatura cinzenta que caiu num pré-print, e depois foi publicado, e nem sempre você consegue fazer essa conexão. Então ela fica mais dolorosa com literatura cinzenta. Isso aqui foi um estudo que a gente fez da Covid, de achados ecocardiográficos em pacientes internados por Covid, e nós tivemos 11.200 estudos que a gente revisou manualmente. E aí no final a gente tinha 38, só que a gente realmente incluiu na revisão, na meta-análise. E boa parte disso, isso aqui é do MedRxiv, foram 2.500 artigos, vieram dessa base de dados. Outro problema, essas bases de dados elas não têm estrutura de busca da mesma forma que tem o PubMed, o Embase, por exemplo. Então acho que tem que pensar, eu acho que isso não tem uma resposta pronta para isso, a gente incluiu dessa vez, mas eu não penso em incluir outras revisões temáticas de literatura cinzenta, mas eu acho que é algo para se discutir. Não acho que tem os seus prós e contras aí. Bom, depois que você fez a revisão sistemática, eu já... Se vocês quiserem eu posso parar por aqui, mas... Bom, eu vou concluir mais alguns tópicos aqui. Depois terminou a busca, né? Aí selecionou os artigos... aí você tem que fazer a extração dos dados. E a extração dos dados tem que deixar muito bem claro o que você quer colocar nos teus resultados. Então, o que você quer extrair dos estudos para colocar no seu resultado. Então, nós temos, por exemplo, o primeiro autor, desenho, o ano. Então, para cada estudo, você vai fazer uma tabela. E essa tabela, por exemplo, aqui foi
características dos estudos incluídos na meta-análise, você vai fazer a tabela 1 do teu trabalho, onde tem para esse autor que publicou nesse ano, país que tinha as características da população, e aí nós colocamos a média de idade e algumas características para você poder descrever e ter uma ideia. Você pode colocar também limitações dos estudos. Então, é uma coisa um pouquinho mais narrativa, essa primeira tabela de extração de dados. E para meta-análise em si, para o dado principal onde você está querendo avaliar exatamente a medida de efeito, para responder a sua pergunta, aí sim você deve fazer a síntese dos dados. Tem uma síntese não quantitativa, que é essa que eu coloquei. Você vai simplesmente tabular e mostrar o que cada artigo mostrou, cada artigo trouxe, aliás. E a síntese quantitativa, onde vai combinar e fazer a meta-análise em si. A meta-análise é um dos métodos para sumarizar a evidência. Como eu disse assim, se a gente for dividir os métodos principais para sumarizar a evidência, tem a revisão narrativa, que não é sistemática e alto risco de viés, a revisão sistemática, que é essa aqui que eu coloquei, e a meta-análise dos dados publicados, que está dentro da revisão sistemática. E tem um outro tipo de meta-análise, aqui eu não vou falar especificamente disso, mas que ela tem avançando conforme os bancos de dados, os estudos têm ficado disponíveis, de você fazer meta-análise dos dados individuais, né? Então essa tem algumas vantagens, embora ela é mais trabalhosa do que a meta-análise tradicional, como a gente tem visto aqui. E quando você vai fazer a meta-análise, tem algumas coisas que a gente tem que pensar na estratégia de fazer essa análise. Uma das estratégias é como é que você vai dar peso para cada artigo. Ou seja, você tem tem um estudo lá que mostrou um baita efeito da... deixa eu pensar numa coisa aqui. Um baita efeito do corticoide na sepse para redução de mortalidade. E tem um outro estudo aqui que foi um estudo maior, mas ele foi quase neutro. E você vai dar o mesmo peso para os dois? Então, uma das coisas que se recomenda é usar, talvez estudos maiores, têm mais precisão, estão menores sujeitos a vieses randômicos, que às vezes o viés é randômico. Então, a recomendação é ou você fazer o peso pelo tamanho da amostra, ou melhor ainda, pelo inverso da variância, que é chamado de Inverse Variance Rate, né, onde os estudos maiores têm menor variância. Então, quando você faz pelo inverso da variância, você vai dar peso maior para estudos maiores, estudos com maior N, porque eles têm maior precisão. Um outro ponto na hora de fazer meta-análise, você usa random effects, efeitos randômicos, ou efeitos fixos. Isso é estatístico, mas não é tão estatístico, é mais conceitual. Se você acredita que você está analisando a mesma população e que o efeito é igual em todos os lugares, simplesmente teve um estudo que foi feito aqui, outro foi feito na Alemanha, outro foi feito nos Estados Unidos, mas as pessoas são mais ou menos iguais, a intervenção é para ser mais ou menos a mesma, você pode usar efeito fixo. Agora, se você acha que o seu efeito varia conforme a população, aí é melhor usar o efeito randômico. Muito bem. O que a gente está vendo aqui? Eu posso dizer para vocês que eu estou vendo 2 homens com uma média de peso normal fazendo uma refeição média. Posso dizer isso, não posso? Então, quando a gente olha a média, a gente não está avaliando a heterogeneidade entre os estudos. E uma das coisas que a gente precisa olhar, quando a gente olha o resultado final da revisão sistemática, é a média, é o efeito médio. Mas a gente precisa olhar a heterogeneidade. A heterogeneidade ela pode decorrer de diferenças entre as populações estudadas. Então, talvez o efeito em diferentes populações, aqui eu falo, pode ser que o efeito na mulher seja diferente do efeito no homem, pode ser que o efeito no jovem é diferente do efeito no idoso. Pode ser que a intervenção utilizada, ela não é um comprimido, ela pode ser uma cirurgia, por exemplo, daí você vai ter
variação no resultado da cirurgia. A heterogeneidade pode ser por co-intervenções, às vezes a intervenção em um estudo não foi só intervenção, por exemplo, a metformina para paciente com pré-diabetes. Num estudo usou metformina, outro estudo usou metformina mais exercício, então você vai ter variação. Os desfechos medidos podem ser diferentes, as características do desenho, como o tempo de segmento pode ser diferente. A qualidade dos estudos é uma fonte importante de heterogeneidade e o próprio erro randômico também é uma fonte de heterogeneidade. E como é que a gente analisa a heterogeneidade na meta-análise? Uma coisa é fazer uma análise visual. Se você vê que os efeitos variam bastante na hora que você olha o forest plot, essa é uma forma de... Olha, está muito heterogêneo esse resultado. A outra forma é você usar um dado estatístico específico. E aí nós temos o I², que mede essa heterogeneidade. Se o I² for igual a 0, não tem heterogeneidade nenhuma. Seria esse o conceito. Então é bem homogêneo o efeito. Agora, se o I² ele é alto, e sim, alguns consideram um valor de corte acima de 50%, essa heterogeneidade é razoavelmente alta. E quando houver uma clara heterogeneidade entre os estudos, uma recomendação é você fazer uma análise sensitivity análise ou análise de sensibilidade para explorar possíveis fontes de heterogeneidade. Por exemplo, nesse estudo que a gente fez da COVID, a gente viu que tinha uma heterogeneidade alta, 92, o I², 92%. Para quê? Na verdade, foi uma revisão, uma meta-análise de proporções. Então, a gente estava querendo avaliar qual a proporção de disfunção do ventrículo esquerdo em pacientes que estavam internados por COVID grave. E a gente encontrou que estava com 25%, ou seja, 1/4 dos pacientes tinham disfunção ventricular grave. Mas a gente falou, peraí, será que isso era pré-existente? Ou será que a COVID estava realmente impactando o coração desses pacientes? Então a gente dividiu conforme a proporção de indivíduos com doença cardiovascular prévia, que estava descrito no estudo. A gente não tinha exatamente se eles tinham disfunção ventricular prévia, isso não foi descrito nos estudos. E quando a gente olha o tercio mais baixo, aqui em cima, ou seja, aqueles que eram mais, digamos assim, saudáveis do ponto de vista cardiovascular, a proporção era um pouco menor do que quando a gente partia para o tercio médio, do que quando a gente partia para o tercio mais alto. Então existia uma certa diferença, especialmente às custas do tercio mais baixo, ter um pouco menos dessa disfunção ventricular, que apontava para uma direção que talvez isso fosse pré-existente. Apesar disso, a diferença não foi significativa, e mesmo dentro de cada tercio, a heterogeneidade era muito alta. A gente concluiu que, na verdade, tinha muita variabilidade em vários aspectos. Medida, seleção de pacientes, características do estudo, qualidade do estudo, etc. Aqui nós fizemos a mesma coisa com a doença de Chagas, onde tinha um I² de 58%, e a gente avaliou a prevalência a mortalidade, né, case fatality por Chagas agudo, e a gente viu assim que tem estudos muito antigos e estudos muito novos. E aí quando a gente avaliou no decorrer do tempo, isso aqui a gente chama de meta-regressão, que é uma das formas da gente avaliar aquele efeito em relação à heterogeneidade, viu que o tempo, o ano de publicação, estava associado a uma redução da mortalidade por Chagas agudo por via oral. E, finalmente, o que é importante a gente analisar é o viés de publicação. O viés de publicação, como a gente quer resumir toda a evidência, a gente quer realmente avaliar se aquela intervenção funciona. Então, a gente tem que colocar os estudos que tiveram diferentes resultados. Só que estudos negativos, ou seja, estudos neutros, pequenos, têm uma chance muito menor de ser publicado. E aí nós temos o viés de publicação. E por que eles têm uma chance menor de ser publicado? Porque tem menor poder, tem menor impacto, não é chique, não é fancy, então acaba não sendo, tendo menor chance de ser publicado. E como é que a gente analisa o viés de publicação? Tem algumas estratégias, uma é o funnel plot, que a maioria das pessoas conhecem, é mais popular. Outra é um teste estatístico chamado teste de Egger. O outro que eu gosto bastante, que é pouco usado, chamado Fail-Safe-N. E o outro chamado Trim and Fill, método de imputação Trim and Fill. Eu vou apresentar aqui só o viés de publicação
por funnel plot e explicar um pouquinho sobre o fail-safe. Então, o funnel plot com bias, o que acontece? A gente avalia pelo tamanho do estudo, ou seja, a precisão. Aqui são os estudos mais precisos, aqui os estudos menos precisos. E aqui seria o efeito, a medida do efeito. A gente vê que os estudos menos precisos, que tiveram efeito em redução do hazard ratio mais baixo, foram publicados, mas faltou esse pedaço aqui. Certo? Aqui seria como se fosse sem o bias, eu preenchendo ali e ele está preenchendo aquele pedaço. No caso do Chagas aqui, por exemplo, a gente vê que está razoavelmente simétrico. Então é isso que a gente vai olhar no funnel plot. A outra forma que eu acho que é mais interessante é chamado fail-safe N. O que é o fail-safe N? É quantos estudos, isso é uma técnica que você pode fazer uma simulação de quantos estudos você teria que incluir naquela revisão sistemática com um N médio entre os outros estudos, mas todos neutros. Então, quantos estudos neutros eu teria que incluir nessa revisão sistemática para ele deixar de ser significativo? Então, é chamado fail-safe N. Esse fail-safe N, se ele for maior do que 5 vezes o número de estudos que você tem, mais 10, então seu estudo está seguro. Assim, não deve ter, é improvável que tenha tanto estudo assim não publicado neutro. Né? Então é mais ou menos por aí que funciona esse viés de publicação. Bom, o Prisma acho que vocês já conhecem, então para finalizar aqui sobre o Prisma. O Prisma é o quê? É bom você fazer isso já desde o início, você olhar o checklist, o statement do Prisma, porque ele tem para cada parte da revisão sistemática e do seu manuscrito, ele tem exatamente o que precisa estar descrito. Então ele é uma sistematização de como você deve relatar a sua revisão sistemática, para que todas elas tenham as informações que são importantes na revisão sistemática. Isso acaba ajudando em como deve ser conduzido também. Né? Bom, eu queria terminar assim, com uma mensagem que se vocês forem fazer uma revisão sistemática, a revisão sistemática é um trabalho em equipe, é doloroso, e a gente tem um risco muito, muito grande de começar todo mundo empolgado, e isso vai esfriando e a revisão sistemática não sai no final. E todo aquele trabalho é jogado. Então, isso aqui é um exemplo de um plano de trabalho com deadlines, certo? Até aqui nós temos que fazer isso, até essa data nós temos que fazer isso. E seguir rigorosamente os deadlines e todo mundo participar. Senão a revisão sistemática tem que todo mundo trabalhar, tem que estar envolvido, tem que estar motivado, porque pode demorar 6 meses, 1 ano às vezes. Aqui no caso, era a pressa da Covid. O problema é que nesse estudo aqui, a hora que a gente terminou isso aqui, saíram mais uns 500 estudos e a gente teve que refazer tudo por causa daquele frenesi da Covid, aquilo que a gente passou. Então, eu deixo aqui uma estratégia proposta, né? Colocando a frase aqui de Michael Faraday, que era um cientista inglês, que para você fazer o seu trabalho científico, você tem que trabalhar, terminar e publicar. Talvez eu acrescento mais uma coisa importante. Trabalhar, foca, termina e publica. Era isso. Obrigado, gente. Estatisticamente, o que você não tem como medir a qualidade, certo? Então, para você construir a sua medida de efeito, o método inverso da variância seria mais apropriado, você vai dar mais peso para o estudo maior mesmo. Mas o que você provavelmente vai encontrar é uma heterogeneidade grande. E aí a análise de qualidade, eu não coloquei isso aqui, mas é um passo importante sobre a análise de qualidade dos estudos. Algumas revisões temáticas, elas definem o critério de elegibilidade para uma qualidade mínima. Tá? Então tem aquelas tabelinhas de você tem já para cycle randomizado tem um monte, né? tem já bem definido. Para esses observacionais é um pouco mais complicado, mas para esse cycle randomizado está bem definido como você definir a qualidade do estudo. E aí você coloca, olha, eu vou colocar
somente, mas tem que, antes de você começar a revisão sistemática, não pode fazer isso, né? A gente fala muito, não pode escolher na hora que você termina a revisão, agora eu vou tirar esse. Então, defina a qualidade do estudo e talvez exclua esse, ou faça análise separada, estudos de alta qualidade, estudos de baixa qualidade, que você pode ter resultados diferentes. Seria uma estratégia. Bom, a heterogeneidade... Bom, obrigado pela pergunta. A heterogeneidade, ela tem várias fontes, né? Então, quando está muito heterogêneo, alguma coisa está acontecendo, ou é na população, ou na intervenção. Essa meta-análise é de estudos observacionais? Então, é aquele garbage in, garbage out, mas não é bem lixo, eu não estou bem dizendo, mas é a limitação do estudo observacional. Porque o que acontece quando você coloca um catéter de Swan-Ganz, ou talvez as instituições que usam catéter de Swan-Ganz? Muitas vezes podem ser instituições que já têm protocolos mais bem estabelecidos, eles já têm... a UTI pode ser que tenha já resultados melhores em si, não por causa do catéter Swan-Ganz, mas por causa de outras coisas que envolvem isso. E a própria indicação do catéter Swan-Ganz. Se você está lá vendo um paciente que já tem trocentas comorbidades, tudo bem que você pode até dizer assim, não vou definir paliar esse paciente, eu não vou definir não reanimar esse paciente, mas existe uma coisa subjetiva que você define o grau de invasão que você vai ter conforme o paciente. Às vezes o paciente que você não invadiu é aquele mais grave, porque você achou que o prognóstico já não era tão bom mesmo. E aí por isso que pode ser dando diferença no estudo observacional em si. E mesmo você juntando um monte de estudos, isso não torna a evidência melhor. Você simplesmente colocou um monte de estudo observacional com o mesmo tipo de viés e vai ter um grande viés. Então, ela aumenta o tamanho do viés. Por isso que tem uma crítica a colocar a revisão sistemática como sendo sempre o topo da evidência, mas talvez as mais modernas colocam a revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados ou de estudos de alta qualidade, talvez seria o topo da evidência. Não, eu também concordo. Eu acho que o médico que faz essa análise crítica, né, de estudos, que entende um pouco de metodologia, não precisa ser um pesquisador profissional, mas precisa ter essa visão crítica para que você saiba interpretar. Eu sempre falo da pandemia porque ela aflorou muitas das coisas que são pouco visíveis e acontecem com o decorrer do tempo, mas aconteceu tudo num curto espaço de tempo. E isso foi uma enxurrada de estudos que apareceram e os médicos, muitos ficaram perdidos, né? A gente vê a dificuldade de conseguir interpretar uma evidência que chega, né? E isso, se a gente puder, né, se vocês puderem aprender essa parte metodológica, que parece que tem muita gente que vai para a medicina, acha que, né, matemática, porque era ruim matemática, né? Mas é extremamente importante a gente entender, saber consumir essa literatura e você vai ser um melhor médico se compreender melhor essa evidência que chega para você. Senão, o resultado vai ser que você vai acreditar em opiniões de outras pessoas, e às vezes opiniões de outras pessoas também podem não estar muito bem estruturadas, e melhor a gente formar a nossa opinião. Eu falo isso para os meus alunos também, quando ensino semiologia, eu falo, você tem que examinar o seu paciente, senão você vai pegar um ecocardiograma que está errado e você não vai perceber que ele está errado, porque o paciente tinha um sopro, estenose aórtica e o ecocardiograma vem normal, por exemplo, e só você pode criticar, é você com o seu esteto. Então é a mesma coisa na questão da evidência. Mas parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui. Obrigado.